Capítulo 1. Primeira parte. Purificação do coração. Do pecado mortal. Primeiro. O pecado mortal e a perfeição. A alguns parecerá esquisito que se trate do pecado mortal em uma introdução à perfeição. E, afinal, de nenhum modo se poderá afirmar ser isso uma coisa supérflua, pois, mesmo os justos, que já fizeram grandes progressos no caminho da perfeição, podem ainda cair em pecado mortal. Com eles tratamos dessa matéria para que sempre viva conservem em seus corações a aversão para com ele. Mas podem também os pecadores, depois de grandes desvios, tornar-se verdadeiros santos. E a estes falamos do pecado mortal para que a sua consideração os leve a se reconciliarem com Deus e possam assim começar a tender eficazmente à perfeição. Esses infelizes pecadores que se compenetrarem desta verdade, que, se quiserem seriamente converter-se, seus pecados não serão empecilhos para obterem de Deus as maiores e mais preciosas graças. Aí temos os exemplos de um São Paulo, de um Santo Agostinho, de uma Santa Maria Egipsíaca, de uma Santa Margarida de Cortona. Esta santa, admirada dos grandes favores que recebia de Deus, perguntou-lhe uma vez: "Mas como é possível, Senhor, que me concedais tantas graças? Já vos esquecestes dos meus pecados?" E o Senhor respondeu-lhe: "Não sabes então que me esqueço de todas as ofensas a mim feitas por uma alma que se arrepende de seus pecados?" Estas palavras concordam com o que nos diz o Senhor pela boca de Ezequiel: "Se o ímpio fizer penitência, não me recordarei de suas iniquidades." Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Logo, nossos antigos pecados não nos impedirão de nos tornarmos santos se nos consagrarmos por inteiro ao serviço de Deus. Faremos, por isso, algumas considerações sobre o pecado mortal para nos enchermos de grande ódio e profunda aversão contra ele. Segundo. A malícia do pecado mortal. O pecado mortal é primeiramente uma grande ofensa feita a Deus. A grandeza de uma afronta mede-se pela consideração não só da pessoa ofendida, como também da do ofensor, como diz Santo Tomás. Uma ofensa feita a um camponês é certamente uma ação má, maior. Porém, o agravo dirigido a uma pessoa de posição é ainda mais grave se visa a um monarca. E quem é Deus? O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Deus é a majestade infinita, diante do qual todos os príncipes da terra e todos os santos e anjos do céu nada mais são do que um grãozinho de areia. Assemelham-se a uma gotazinha num balde, a um fino pó, e todas as gentes são diante dele como um nada. Na expressão do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 15 a 17. Eis o que é Deus. E o homem, um vaso de imundícies, uma comida para os vermes, diz São Bernardo, Meditação, capítulo 3. Ele é desditoso, miserável, pobre, cego e nu, segundo o Espírito Santo no Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. O homem é um miserável verme que nada pode, cego que nada vê, um pobre no que nada tem. E esse bichinho desprezível, essa mão cheia de pó, atreve-se a ofender uma tão tremenda majestade, exclama São Bernardo, comentário ao Cântico dos Cânticos, sermão 6. Com razão, nota São Tomás de Aquino, Suma Teológica, parte 3, questão 1, artigo 2, que o pecado do homem, em consideração à infinita majestade de Deus, reveste-se de uma certa malícia também infinita. São Agostinho chama o pecado simplesmente de mal infinito. Por isso, é certo que se todos os homens e anjos se oferecessem a morrerem mesmo a ser aniquilados por amor de Deus, não poderiam satisfazer condignamente por um só pecado mortal. Deus castiga o pecado mortal com as penas horrorosas do inferno. Mas, por maior que seja a pena, nunca corresponderá à que merece o pecado. Que pena seria suficiente para punir adequadamente um verme que ousasse se sublevar contra seu Senhor? O pecado mortal é uma rebelião da criatura contra seu Criador. Deus é o Senhor de todas as coisas,
Foi Ele quem criou tudo o que existe. Em teu poder estão todas as coisas. Fizeste o céu e a terra. Ester, capítulo 13, versículo 9. Sim, todas as criaturas obedecem a Deus. Os ventos e o mar lhe obedecem. Mateus, capítulo 8, versículo 27. O fogo, o granizo, a neve, o gelo fazem o que ele diz. Salmo 148, versículo 8. Que faz, porém, o homem quando peça? Diz a Deus, não servirei. Jeremias, capítulo 2, versículo 20. O Senhor diz, não te vingues. O homem responde, eu hei de me vingar. Não furtes, eu o farei. Deves abster-te desse prazer impuro. Ora, não me absterei. O pecador repete as palavras de Faraó a Moisés, quando este lhe indicou o preceito de Deus de dar a liberdade ao povo de Israel. Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz? Não sei quem seja o Senhor. Êxodo, capítulo 5, versículo 2. Do mesmo modo, fala o pecador, não te conheço, ó Senhor, e faço o que me apraz. Cometer um pecado mortal é virar as costas a Deus nosso Senhor, pois o pecado mortal consiste propriamente em abandonar a Deus, o sumo bem, e aderir à criatura, segundo a doutrina de São Tomás de Aquino. Daqui a exortação que Deus faz ao pecador, abandonaste-me e me voltaste as costas, Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Cometer um pecado mortal é declarar guerra a Deus. Quando o homem peça, ousa declarar-se inimigo de Deus, resiste-lhe em face e usa de sua força contra o Todo-Poderoso. Jó, capítulo 25, versículo 25. Que diria se visses uma formiga combater contra um elefante? Deus é o Todo-Poderoso que, com o aceno, criou o céu e a terra. Quando o pecador consente no pecado, estende sua mão contra Deus, levanta sua cerviz orgulhosamente e se lança contra Deus, arma-se de dura cerviz, isto é, de ignorância, e diz, que mal fiz eu pecando? Deus é sumamente misericordioso e perdoa os pecadores. Que injúria, que ousadia, que obcecação! O pecador, porém, vai ainda mais longe. A injúria ajunta o desprezo, recusando a graça divina e calcando aos pés a amizade de seu Deus, por uma miserável satisfação. Se o homem recusasse a amizade de Deus para alcançar um reino ou império do mundo inteiro, já seria isso uma horrenda perversidade, pois que a amizade de Deus é muito mais preciosa do que o mundo todo e milhares de mundos. E afinal, por amor de que coisa o pecador ofende a Deus? Por um pouco de terra, para satisfazer a sua ira, por um gozo bestial, por uma vaidade, um capricho. Eles me desonraram por um punhado de cevada e um pedacinho de pão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 19. Quando o pecador pondera se consente ou não no pecado, toma nas mãos, por assim dizer, uma balança, para ver o que pesa mais e deve ser preferido. Se a graça de Deus, se a satisfação daquela paixão, daquela vaidade, daquele prazer e, quando consente, dá a conhecer que, a seus olhos, mais vale essa satisfação de sua paixão que a amizade de Deus. Eis como nosso Senhor é desprezado pelo pecador. O rei Davi, considerando a grandeza e majestade de Deus, exclama no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 10. Senhor, quem é semelhante a vós? Ora, vendo-se Deus desprezado e igualado a um miserável prazer, pergunta ao pecador, a quem, então, me quereis comparar e assemelhar? Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 25. E esse infame prazer tem maior valor que minha graça. Lançaste-me para trás de teu corpo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 23, versículo 35. Não cometerias esse crime, se te custasse uma mão, 10 ducados, e até muito menos. Logo, só Deus é tão desprezível a teus olhos. Só Ele merece ser posposto a um ímpeto da ira ou a uma satisfação vergonhosa de tua paixão, exclama Salviano. Todo pecado mortal é também uma espécie de idolatria.
Quando o pecador se rebela contra Deus para satisfazer sua paixão, nela coloca seu último fim e a constitui seu Deus. Todo aquele que venera o que deseja faz disso o seu Deus, diz São Jerônimo em seu comentário sobre o Salmo 80. O vício no coração é como um Deus sobre o altar. No mesmo sentido, se exprime São Tomás de Aquino em sua obra de Duplici Martirio. Se amas a concupiscência, será ela chamada teu Deus. E São Cipriano: o homem constitui seu Deus tudo o que ele prefere a Deus. Quando Jeroboão se revoltou contra Deus, procurou induzir o povo à idolatria e apresentou-lhe seus deuses, dizendo: Eis aqui teus deuses, Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 28. Do mesmo modo procede o demônio. Coloca diante dos olhos do pecador um prazer ilícito e diz: não te incomodes com Deus. Este prazer, esta satisfação de tua paixão é teu Deus. Submete a ela e afasta-te de Deus. E assim procede o pecador quando consente. Em seu coração adora aquela satisfação em vez de Deus. O vício no coração é como um Deus no altar. Mas se ao menos o pecador deixasse de ofender a Deus na sua presença. Mas nem isso. Ele despreza e injúria a Deus em sua presença, já que ele está presente em toda parte. Não enche-o talvez o céu e a terra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 24. O pecador sabe muito bem disso e, contudo, não deixa de provocar a Deus. Ele sempre me provoca a ira, diante de minha face. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 3. O pecador, pois, ofende, despreza a Deus, mas não se contenta com isso. Retribui seus benefícios com ultrajante ingratidão. Nada nos causa tanta dor como a ingratidão de uma pessoa que amamos e cumulamos de benefícios. E contra quem se levanta o pecador? Contra Deus, que o criou, que em seu amor chegou a derramar por ele seu sangue e dar-lhe sua vida. É este o Deus que o pecador expulsa de seu coração pelo pecado mortal. Em uma alma que o ama, Deus entra e aí estabelece sua morada. Se alguém me amar, amá-lo-á também meu Pai, e viremos a ele e nele estabeleceremos a nossa morada. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Notem-se as palavras: estabeleceremos nele morada. Deus vem a uma alma para nela sempre morar. Só a deixa quando é expulso. Ele não abandona se não for antes abandonado, diz o Concílio de Trento. Mas, Senhor, vós sabeis que essa ingrata vos expulsará um dia, porque não a abandonais já agora. Quereis talvez esperar até que ela vos expulse. Deixai-a. Senhor, afastai-vos dela antes de receberdes uma tão grande injúria. Não, diz o Senhor, não quero abandoná-la enquanto ela não me expulsar formalmente. Quando, pois, uma alma consente num pecado, assim diz a Deus: Senhor, afasta-te de mim. Os ímpios dizem a Deus: afasta-te de nós. Livro de Jó, capítulo 21, versículo 14. É verdade, não o dizem com a boca, nota São Gregório, mas dizem-no pela ação. O pecador sabe muito bem que Deus e o pecado não podem morar juntos. Sabe, por isso, que, abrindo seu coração ao pecado, obriga a Deus a se retirar dele. E assim diz a Deus: desde que, eu pecando, não podes ficar comigo, afasta-te de mim. E, repelindo a Deus de seu coração, permite ao demônio que dele se apodere. Pela mesma porta pela qual se retira a Deus, entra o demônio. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele, e, entrando, habitam na alma. Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 45. No batismo, diz o sacerdote ao demônio: retirate, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. Pela graça santificante, a alma torna-se um templo de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O homem que consente no pecado faz justamente o contrário do sacerdote. Ele diz a Deus, que estabeleceu o seu trono em sua alma: retirate de mim,
Senhor, e cede o lugar ao demônio. De semelhante ingratidão se queixou nosso Senhor a Santa Brígida. Eu sou qual um rei que é expulso de seu reino e cujo trono é ocupado pelo salteador mais infame. Livro das Revelações de Santa Brígida, volume 1, capítulo 1. Que dor não sentirias ao ver-te injuriado por alguém que de te recebeu muitos favores? Ora, uma tal dor causaste a teu Deus, que chegou a sacrificar sua vida por ti. O Senhor chega a convidar o céu e a terra a compadecer-se dele por uma tal ingratidão. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, ó terra, eduquei e exaltei meus filhos, mas eles me desprezaram. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 2. Numa palavra, por seus pecados, contristam os pecadores o coração de Deus. Eles o provocaram à ira e afligiram o espírito de seu santo. Livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 10. Deus não pode sentir dor alguma, mas se isso fosse possível, bastaria, para fazê-lo morrer de desgosto, um só pecado mortal, como diz o padre Medina, de Satis. 9. O pecado mortal aniquilaria o próprio Deus. Se isso fosse possível, porque ele causaria uma aflição infinita. E São Bernardo, o pecado mataria a Deus se sua morte só dependesse dele. Cometendo o pecador um pecado mortal, envenena, por assim dizer, a Deus, e só independentemente de sua vontade é que seu Criador não morre. O pecador irrita o Senhor. Salmo 10, 4. Segundo a expressão de São Paulo, ele calca aos pés o Filho de Deus. Hebreus 10, 9. Já que despreza tudo o que Jesus fez e padeceu para a destruição do pecado. Por isso pergunta tão sentidamente ao pecador nosso divino Salvador: que te fiz eu, ou em que te contristei? Responde-me: que mal, que dor te causei para assim me ofenderes? Ó meu Salvador, perguntais-me que mal fizestes, destes-me a existência, e por mim morrestes, eis o mal que praticastes. Que poderei responder? Confesso que 1000 vezes mereci o inferno e que com razão poderíeis ter me condenado. Recordai-vos, porém, do amor que vos levou a morrer por mim na cruz. Lembrai-vos do sangue que por mim derramastes e compadecei-vos de mim. Bem o sei, vós não quereis que eu desespere. Não, afirmais até que estáis à porta do meu coração, do qual vos expulsei, batendo por meio de vossas inspirações e desejando entrada. Estou à porta e bato. Apocalipse 3, 20. E pedis-me que vos abra. Abre-me, minha irmã. Cântico 5, 2. Pois bem, meu Jesus, quero expulsar o pecado do meu coração. Detesto de toda a alma e amo-vos sobre todas as coisas. Voltai, meu amado Salvador, vinde ao meu coração. A porta já está aberta, vinde e não me deixeis jamais.